Um dos argumentos daqueles que defendem o pastorado feminino é de que Priscila, esposa de Áquila, teria sido pastora. Mas será que a Bíblia realmente diz isso? Se você quer compreender este assunto, assista esse vídeo até o final. Áquila e Priscila eram um casal de judeus que moravam em Roma e que foram expulsos de lá no ano 49 d.C. pelo imperador Cláudio. Esse casal é mencionado no Novo Testamento 6 vezes e nenhuma destas vezes Priscila é chamada de pastora ou mesmo Áquila é chamado de pastor. Vejamos rapidamente cada texto bíblico que menciona o casal. O primeiro é Atos 18, de 1 a 3, que diz: Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Esse texto narra o primeiro contato que Paulo teve com Áquila e Priscila. Esse contato se deu em Corinto e, como eles tinham o mesmo ofício, trabalhavam fazendo tendas, então eles moraram e trabalharam juntos durante bom tempo. O texto não diz ou fala sobre a conversão de Áquila e Priscila, provavelmente pressupondo de que eles já eram cristãos quando conheceram Paulo. O segundo texto é Atos capítulo 18, do 18 a 19, que diz apenas que Priscila e Áquila viajaram com Paulo até Éfeso, onde permaneceram, e nada mais é dito sobre o casal. O terceiro texto é Atos capítulo 18, versículos 24 a 26, e esse aí é mais rico. Fala sobre Apolo, que era um homem poderoso nas escrituras e eloquente, porém só conhecia o batismo de João. E naquele texto é dito no versículo 26, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. É importante mencionar que Paulo permaneceu em Corinto por 1 ano e meio, e nesse tempo Áquila e Priscila tiveram o privilégio de aprender teologia com ele. Então, esse casal tinha conhecimento das Escrituras suficiente para orientar Apolo em sua deficiência teológica. Mas aqui nós precisamos fazer pelo menos 2 observações. Primeiro, a referência aqui não é a uma exposição do casal com tom exortativo no púlpito. A expressão tomando-o consigo indica uma instrução particular que certamente foi feita na casa deles. Em segundo lugar, a exposição foi feita não apenas por Priscila, mas foi feita por ela e por seu marido, o que está em consonância com a orientação paulina em outros textos das Escrituras. O quarto texto que menciona Priscila e Áquila é Romanos 16, do 3 ao 5, que diz: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Há pelo menos 2 informações que eu gostaria de destacar nesse texto. A primeira é que Paulo chama Priscila e Áquila de meus cooperadores em Cristo Jesus. Antes que alguém veja um pastorado aqui, nós precisamos entender que o termo cooperador é bastante amplo e é utilizado de várias maneiras pelo apóstolo Paulo em suas cartas. Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, versículo 25, Paulo fala sobre Epafrodito, que estava levando uma oferta da igreja para ele, e ele chama Epafrodito de meu cooperador. Então esse termo é muito amplo para se inferir um pastorado apenas dele. A segunda informação que eu quero destacar é que Paulo diz que havia uma igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Alguém pode dizer, tá vendo? Eles eram pastores, tinham uma igreja que se reunia na casa deles. Porém, mais uma vez, esta é uma inferência precipitada. Naquela época não existiam templos e aí as pessoas se reuniam nas casas dos irmãos. Então aqueles irmãos que tinham uma boa condição financeira e tinham casas grandes, cediam as suas casas para que a igreja se reunisse. É isso que nós vemos, por exemplo, em Maria, em Atos capítulo 12, versículo 12, Cloé, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, Ninfa, Colossenses capítulo 4, versículo 15 e Lídia em Atos 16, versículo 15. E seria um absurdo dizer que todas essas mulheres foram pastoras, inclusive Lídia, que era uma nova convertida, simplesmente porque cederam as suas casas para que o evangelho fosse pregado e a igreja se reunisse. Portanto, nós não vemos nenhuma base até aqui para inferir que Áquila e Priscila fosse um casal de pastores. O quinto texto bíblico que eu gostaria de mencionar é 1 Coríntios 16, versículo 19, que diz: As igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Aqui não há nada de novo que nós ainda não tenhamos comentado, por isso vamos direto ao último texto, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19, e é apenas uma saudação de Paulo. Saúda Prisca e Áquila. Um fato interessante é que nesses 6 textos citados,
Em 4 deles, o nome de Priscila aparece antes do de Áquila. As possíveis razões para isso são as seguintes. Priscila superava seu esposo em lealdade e zelo em relação à obra do Senhor. Talvez Priscila fosse oriunda de uma família mais distinta e mais nobre. Ou talvez Priscila tenha sido uma anfitriã nobre e, como tal, tinha dado a Paulo e a seus auxiliares um cuidado mais solidário. Enfim, são pelo menos 3 possibilidades de interpretação, mas sinceramente, para esse vídeo eu consultei 20 comentaristas bíblicos e nenhum deles defendeu que Priscila fosse pastora, e muito menos que Áquila fosse subordinado a ela como um tipo de pastor auxiliar. Essa interpretação, além de não ter base exegética, contraria o ensino claro das Escrituras Sagradas. Como John Murray sintetiza, temos em Priscila um exemplo da contribuição de uma mulher na obra do Evangelho e da Igreja, dentro dos limites prescritos pelo apóstolo em outras de suas cartas. Isso é o que está claro nas Escrituras, e ir além disso é mera especulação.